Gente, voltei. Nossa, tá uma correria aqui, não tô tendo tempo nem pra gravar vídeo mais. O vídeo de hoje eu vim trazer dicas para professores de educação especial, professores de ensino regular que têm alunos com alguma necessidade educacional especial e para profissionais do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. São dicas de experiências práticas que eu adquiri em 5 meses na prática do dia a dia da educação especial, que eu pensei em trazer, né, e ajudar professores que são perdidos e não sabem muito bem como trabalhar com esse público, que são perdidos, que são novos na área, que gostam da área, mas não sabem o que fazer, não sabem por onde começar. Então eu vim trazer 10 dicas práticas, né? E eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se já está sendo útil nessa introdução, já dá o seu joinha, comenta o que você está achando desse início, compartilhe com seus colegas que estão se sentindo no escuro, que precisam de uma luz no fim do túnel. Espero que esse vídeo possa ajudar você e mais outros professores que acreditam na educação especial e querem e continuam seguindo na luta, porque têm fé na educação de um modo geral e na educação especial. Então vamos lá. Primeira dica: conheça o seu aluno. Quando conhecemos o nosso aluno, sabemos seus gostos e como ele aprende, fica mais fácil adaptarmos as nossas aulas e as atividades para o que ele precisa aprender naquele momento. Então é muito mais fácil quando a gente tem aquele primeiro contato, a gente conhece o nosso aluno, a gente vê como que ele aprende, como que ele se comporta em relação às atividades, em relação às regras, em relação à sala de aula, em relação a professora regente que está ali com ele diariamente, e a gente consegue ver o que ele consegue alcançar e o que ele não consegue alcançar. Quando a gente vê todas essas questões, além de ver quais dificuldades que mais são acentuadas no que ele consegue, no que ele não consegue se desenvolver, aí a gente consegue ter mais ou menos uma noção ou uma ideia de como a gente pode ajudar, e aí a gente vai indo pela estratégia de tentativa e erro para ver como que o nosso aluno responde às nossas práticas, às nossas mediações e às atividades que a gente propõe para ele. 2. Intencionalidade e objetivo. De nada adianta dar aula só por dar, não adianta ensinar só por ensinar. Se for para ser assim, não adianta ser professor. Ser professor é muito mais que isso. Além de que as suas aulas não vão surtir aquele efeito que vemos na faculdade, que é de fazer com que os nossos alunos se interagem, se sintam intrigados, engajados e interessados nas aulas. Ou seja, que eles tenham várias aprendizagens significativas nas aulas e nos conteúdos que explicamos para eles das disciplinas. Então, o que eu estou querendo trazer como ponto 2? Que quando a gente deixa as nossas aulas dinâmicas, que deixam os alunos interessados querendo participar, e isso no consciente, né, nessa parte mais cerebral, do subconsciente, do inconsciente, ele de forma automática ele já vai assimilar aquele conteúdo de uma forma que ele vai querer aprender, que ele vai querer continuar estudando. Então, quando a gente vai dar uma aula ou quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente sempre tem que colocar intencionalidade e objetivo, né? Intencionalidade e objetivo para que os nossos alunos possam querer aprender sempre mais, possam querer ficar engajados mais nas aulas e entre outras. 3. Tenha uma abordagem diferente em como você se comunica com esse aluno ao dar uma ordem ou corrigir quando apresenta algum comportamento inadequado.
Em relação aos demais colegas, ao conversar com ele, com esse aluno que tem alguma necessidade especial, que ele apresenta algum comportamento que não é esperado em relação aos colegas, por exemplo, quando você dá uma ordem que é para ele realizar alguma atividade, ele não realiza, mas os outros colegas dele realizam sem problema, é importante a gente tentar uma abordagem diferente. Ao invés de dizer, vai fazer o dever de matemática agora da página 4 do conteúdo de somas, por exemplo. Ao invés de dar esse tipo de comando, esse tipo de ordem, é recomendável e é saudável e tem pontos positivos de trazer essa ordem, de abordar essa ordem de uma outra forma, com uma outra estratégia. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns alunos que possuem necessidade educacional especializada, alguns podem ter TOD, que é o transtorno positivo desafiador. E mudando a forma como você se relaciona com ele em relação ao comportamento e com as responsabilidades que ele tem que cumprir, ele começa a se abrir mais, a confiar em você e, como consequência, ele aprende e constrói a consciência de contribuir com vocês profissionais, com os amigos, com as obrigações e com as responsabilidades. Então, a partir daquele momento que a gente aborda alguma atividade que ele não quer fazer pelo motivo que for, e a gente traz para ele essa atividade como algo bom, que vai ser bom para ele fazer, mesmo sendo uma ordem, porque muitas das vezes é como se a gente fosse o chefe e ele fosse uma pessoa que trabalha lá que só recebe ordem, mas muitas das vezes não sabe o porquê e não tem aquele incentivo, né, aquele entendimento da ordem. E ele vai e acaba fazendo, assim, às vezes de forma inconsciente, sem saber o porquê daquilo. Então, muitas das vezes, é importante a gente sempre procurar uma outra abordagem, uma outra estratégia de levar o nosso aluno a querer fazer aquela atividade. Depois, conforme for passando o tempo e ele for entendendo que aquilo que é ordem, muitas das vezes a gente já tem o próprio entendimento do que é ordem, porque a gente já sabe o que é. Esse aluno que tem alguma necessidade educacional especial, ele não vai saber, ele não vai conseguir entender esse conceito de ordem porque vai ter alguma consequência ou porque tem algum objetivo. Por isso que a gente tem que explicar o porquê que tem que fazer aquela atividade, porque muitas das vezes eles não conseguem ter essa mesma compreensão, essa mesma consciência, esse mesmo objetivo que a gente tem. Algumas estratégias, então, que eu trouxe para auxiliar nas novas abordagens. 1. Olhar no olho do aluno. Tenha o tom de voz neutro, tranquilo e firme. Interaja com ele como se fosse um amigo, se ele te pedir ajuda, e ajude-o e seja proativo quando for ajudá-lo. Reforce os comportamentos positivos. Quando reforçamos, damos elogio para ele sobre o bom comportamento, ele tende a reforçar isso. Aí você me pergunta, mas por quê? Isso de reforçar o comportamento mostra para ele que se ele já demonstra um comportamento ruim por conta, seja pela necessidade educacional que for, se é síndrome de Down, se é autismo, se é TDAH, se é transtorno de aprendizagem, não importa qual necessidade educacional esse aluno tenha. Se ele apresenta, ou às vezes pode ser dificuldade por questões emocionais, por questões familiares, enfim. Se ele apresenta esses comportamentos que não são adequados,
né, que a sociedade considere adequado e a sala de aula e o ambiente escolar também não considera adequado, quando a gente vai corrigir, o ideal é quando ele vê e percebe que precisa ter essa mudança de comportamento, a gente elogie, que aí isso vai aumentar a autoestima dele, que ele vai se sentir confiante para mudar, para, assim, vamos dizer, para ser aceito em sociedade, né? Porque tem muitos casos de alunos que, por exemplo, tem algum comportamento que, por exemplo, o TDAH é hiperativo. Esse é o exemplo clássico que existe em sala de aula. O termo técnico do comportamento da criança já diz, ela é hiperativa, ou seja, ela não para quieta, ela não para no lugar, ela não senta. Se o professor falar 30 vezes para ela sentar, ela não vai sentar, porque ela já é assim, do transtorno, entendeu? Então, quando, por exemplo, pegando esse exemplo do TDAH hiperativo, quando ele entende que ele precisa cumprir, que tem um objetivo ali por trás, e tem uma intencionalidade ali por trás, ele vai e obedece. E aí, quando ele vai e obedece, aí o professor reforça aquele comportamento que é positivo, porque aí vai aumentar a autoestima dele, ele vai acreditar que é capaz de realizar, de mudar, né? Porque todos nós somos seres mutáveis, né? Nós somos seres humanos. Todo dia, ou dependendo da situação, a gente acaba mudando a nossa forma de agir com as pessoas, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, e a gente vai se adaptando. É isso que os nossos alunos com necessidades educacionais, eles precisam entender também, que eles precisam se adaptar ao ambiente que eles estão inseridos. Da mesma forma que os ambientes que eles vão estar inseridos também precisam se adaptar a eles. Mas já como que o foco do vídeo é sobre a parte comportamental e da parte da aprendizagem, então o combo é que o aluno ele aprenda novos comportamentos, novas habilidades comportamentais, de como se inserir, de como se relacionar bem com os colegas, de como estar em boa convivência com os professores, com os funcionários da escola, em outros âmbitos sociais. E também porque conforme a gente for incentivando ele vai pensar assim, né? Se eles estão gostando do meu comportamento, então eu vou querer contribuir mais. Mas isso é do inconsciente dele. Às vezes ele faz, às vezes, quando os nossos alunos com alguma necessidade educacional, eles fazem alguma coisa sem eles saberem que é consciente, às vezes pela intuição ou por ver outras pessoas fazendo, isso vai internalizar no cérebro dele. E ele vai aprender, né, como Vygotsky diz, que a gente que é a aprendizagem por pares, né? Então, quando ele vai ver uma pessoa fazendo uma coisa que é correta, que ele vê que ele acredita, ele primeiro pensa que não é correto, que não tem diferença fazer. Primeiro ele não dá importância para isso, mas aí depois quando ele vê que aquela atitude boa tem importância, ele internaliza porque tem um objetivo e tem uma intencionalidade atrás, né? Por exemplo, caiu um copo d'água. Qual é o nosso intuito já? É pegar um pano e secar pegar um pano e secar para se colocar um papel não molhar, se colocar um telefone ou um computador para não estragar.
Isso a gente já tem internalizado. Agora, nessa criança que tem alguma necessidade educacional especial, quando ela não tem isso internalizado nela, aí ela vai e acaba agindo porque outra pessoa agiu, às vezes pela forma inconsciente. Então, é importante que a gente potencialize isso. E aí, depois, conforme for passando o tempo e ela for realizando esse tipo de comportamento que é positivo, né, que a gente considera ele como positivo, isso vai mostrando para ele, para essa criança, para esse nosso aluno, que ele consegue se desenvolver mais, que ele consegue aprender novas habilidades, que ele consegue, ele vai se sentir importante. Isso que é bom, que ele vai se sentir importante. Então é por isso que é importante a gente sempre estar reforçando aquele comportamento que é positivo. Enquanto aquele que é negativo, a gente vai corrigir, mas ao mesmo tempo, o que é de positivo que ele vai realizar, a gente precisa dar essa força, dar esse ânimo, que é falar, parabéns, isso está certo. Você fez isso sem a gente falar, palavras de incentivo, de apoio, para ele conseguir ir crescendo como pessoa, como ser humano, sendo preparado para ser um bom cidadão lá na frente. 3. Tenha muita paciência e muito amor, porque vai ter vezes que você vai precisar corrigi-lo e explicar para ele o que está errado. E quando explicar, já fale direto qual é o comportamento correto. Isso por quê? Porque muitas das vezes quando a gente só chama atenção e a gente não fala o que é correto, muitas vezes para a criança isso passa batido, isso é como se falar assim, tá errado, mas por que tá errado? Aí se a pessoa não explica, a pessoa vai fazer que tá errado porque ela não sabe qual é a maneira correta. Aí mesmo os outros falando que é errado, sem corrigir, sem explicar, ela vai fazendo, e aí quando vai acumulando essa bola de neve de pequenas atitudes erradas, aí vai e ela deslancha e acaba todo mundo sendo prejudicado, inclusive o nosso aluno. Então é importante a gente sempre estar ali corrigindo, se vê alguma atitude errada, se é que ele não que ele fica repetindo, se o nosso aluno ele tem alguma atitude que é errada e ele continua repetindo, mesmo a gente já tendo explicado várias vezes que não pode, que é assim, que o correto é assim, é assado, é porque ele ainda não entendeu e não aprendeu e ele não ainda entendeu qual é a intencionalidade e o objetivo do porquê que está sendo corrigido. Então é importante a gente sempre ter esse passo a passo para que o nosso aluno possa realmente entender e aprender o que é certo, o que é errado e como fazer essa mudança de comportamento do errado para o certo. E assim a gente vai trabalhando. 4. Dê uma atenção diferencial quando ele for fazer uma atividade que ele não goste. Isso não quer dizer que é para ele não fazer a atividade, mas tente engajá-lo de uma outra forma, como realizar a atividade em dupla. Enquanto vocês estão realizando a atividade juntos, ele mesmo percebe o que falta fazer e pode ter a iniciativa de terminar por você a sua parte e você terminar a parte dele, tendo essa troca. Então, por exemplo, uma atividade que o seu aluno não goste de usar lápis por qualquer atividade que seja, pintura, escrita, enfim. Ele não gosta, ele tem pavor, sei lá, ele deve ter alguma coisa com lápis porque ele não querer fazer atividade. A ideia é, por exemplo, atividade de pintura. Você chega nele, chama ele pelo nome, né, o nome do seu aluno, e fala assim, você convida ele para fazer essa atividade. Vamos fazer essa atividade juntos?
Se ele revirar o olho ou fizer uma cara feia, é porque ele tem alguma resistência com a atividade em relação ao lápis, né? Isso isso a gente consegue ver que é uma característica de resistência de não querer fazer atividade que envolva lápis. Aí você vai conhecendo seu aluno, né? Essa é uma parte também que é de conhecer o aluno, porque a gente vai conhecendo os nossos alunos todos os dias. Então, você vai chegar para ele e vai falar assim: gente, é só. Eu tô contando aqui as minhas experiências, tá? Só para deixar claro. Mas cada um vai abordar da melhor forma o seu aluno para fazer alguma atividade que ele não queira fazer no momento ali. Seja com lápis, seja com tesouro ou cola, seja, enfim, qualquer atividade que já está planejada e ele não quer fazer de jeito nenhum. Você vai pegar a sua abordagem, a sua experiência que você tem com o seu aluno e vai usar ela ao seu favor para chamar ele, para convidar ele a fazer essa atividade que foi proposta. Então, o meu exemplo é o seguinte: você chegar lá, falar o nome do seu aluno e vão falar e perguntar e falar assim: fulano, vamos fazer essa atividade aqui? Você quer fazer essa atividade? Se ele revirar o olho, quer dizer que é uma reação negativa. Então, ok, não deu certo essa vez. Aí você engata essa parte aqui. Nossa, é de lápis, né? De tesouro cola. Realmente, tem umas atividades que a tia também não gosta. Quando você falar isso vai mostrar que você tem empatia por ele e ele vai entender que também tem atividade que a gente não gosta de fazer, que não é só ele que faz atividade que não gosta, um monte de gente faz aquilo que não gosta. Aí você começa a ter empatia por ele. Aí você dá uma sugestão. Por que a gente não faz então para ser uma atividade divertida, já que fazer essa atividade sozinho é chato, né? Várias atividades que a gente faz sozinho, que a gente não gosta, ainda mais fazendo sozinha, é chato, né? Você pode chegar falando assim pra ele: por que a gente não faz em dupla então? Por que você quer que a tia faça com você? Aí se ele falar que sim, ótimo, você já tem um ganho com o seu aluno. Aí você vai lá, senta e faz. Aí você dá de preferência para o seu aluno. Você fala assim: você quer recortar, você quer colar, você quer pintar, você quer escrever, o que você quer. Aí você dá essa preferência para o seu aluno. Aí conforme ele vai tendo a preferência dele, aí você vai ter a sua. Aí ele vai e faz. E aí, dependendo da atividade que vocês estão fazendo ali juntos, aí ele vai e começa a perceber que é legal fazer essa atividade em dupla, em conjunto. Aí, só que aí, depois, mais pra frente, eu vou explicar como deixar de fazer essa atividade em dupla, que é pra ele ter essa consciência de que ele precisa fazer essa atividade sozinho, mesmo que ele considere chata. Atividade e seja horrível fazer ela sozinho, né? Aí então, ok. Recapitulando, você vai e faz atividade em dupla com ele. Aí ele vê que, por exemplo, vamos supor que vocês têm uma atividade de recorte e colagem. Aí, se o aluno ele vê que ele pode partir da consciência barra inconsciente dele, porque ele vai ver que ele viu de alguém fazendo, por isso que eu tô falando consciência barra inconsciente, porque ele ainda está internalizando alguns comportamentos. Então essa parte de ajudar, de fazer trabalho em grupo, trabalho em dupla, em equipe, e isso porque ele já viu alguém fazendo. Aí ele vai e, às vezes, pela própria iniciativa, às vezes ele nem fala, às vezes ele, pela própria iniciativa, ele vai, pega o papel, a tesoura, a cola, e ele vai e faz por você o que você não fez.
E assim vai, e você vai fazer também a mesma coisa. Você vai terminar por ele o que ele não fez. E assim vai tendo essa troca. Aí depois, conforme vai fazendo várias vezes, você vai reforçando, você vai trabalhando isso, você vai explicar, vai conversar com o seu aluno, que existem atividades que precisam ser feitas sozinhos, que é legal fazer em dupla, mas essas mesmas atividades que a gente faz em dupla, é importante que a gente faça sozinho. Você vai explicar assim, nesse tom de voz calmo, tranquilo, como se fosse seu amigo, sabe? Como se fosse uma conversa, sabe? Como se você fosse explicar para o seu filho, para o seu sobrinho mais novo, seu primo mais novo, do porquê das coisas da vida, que é criança. Então, é basicamente isso. Aí você vai, senta com ele, explica, falando que, ó, foi legal fazer essa atividade, não foi mais legal fazer essa atividade em conjunto? Se ele falar que sim, ótimo, você já tem mais um ponto com ele. Aí, ok, aí passa a mesma atividade várias vezes e tal. Aí chega um tempo que você vai fazer a mesma atividade com ele. Aí você já precisa ir dando espaço, mas não é um espaço assim, pá, acabou assim de primeira. Não, você vai dar o espaço aos poucos, vai sentar, vai explicar para ele o porquê que precisa fazer aquela atividade sozinho. E se precisar de ajuda, pode chamar tia, sabe? Essas coisas, mas assim. Então, aí você vai e deixa ele. Você vai se afastando aos poucos. Quando você vê, ou na mesma atividade em dupla que você estiver fazendo com ele, quando você vê que ele tá deslanchando sozinho, você vai parando aos poucos. Se, por exemplo, é uma atividade de pintura, você vai sentar com ele, você vai pintando ele junto com você, aí você vê que ele tá deslanchando, já pintou metade do desenho. Aí você vai aonde você estava começando, você já vai dando umas pequenas paradas, você vai parando aos poucos, parando aos poucos, parando aos poucos. E aí, quando a criança pode perceber e, sei lá, e gostar, não gostar, enfim. Aí isso aí é você com o seu aluno, tem que fazer esses pequenos testes primeiro. Aí você vai, ok, vai parando aos poucos, beleza. Aí se a criança perceber depois, você vai sentar e conversar com ela. Às vezes ela pode até chamar você e perguntar: tia, por que quando eu tava pintando você parou de pintar? Você parou de pintar. Aí você vai explicar pra ele: ó, a tia parou de pintar porque a tia quer ver você deslanchando nessa atividade. A tia confia em você e a tia quer que você confie em você também. Então, da mesma forma, você se lembra que a gente fez as outras atividades que a gente fez em dupla e você conseguiu fazer sozinho e você terminava a outra parte que a tia deixava de fazer? Então, isso demonstra para mim, isso demonstra para você e para mim que você consegue fazer sozinho, que você consegue fazer essa atividade sozinho. E isso é bom. Mesmo sendo uma atividade chata, você consegue fazer sozinho. Então, vamos tentar fazer. Então, a tia pode deixar você tentar fazer sozinho. Qualquer coisa você chama a tia, mas a tia vai estar olhando você fazendo sozinho, tá bom? Você vai falar assim. Aí falar assim com ele, e aí você vê se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas é observação. Enquanto ele tá ali fazendo atividade, ou no tempo dele, às vezes ele pode estar um pouquinho triste, porque ele viu que você parou de fazer atividade com ele, mas isso no tempo dele. Não precisa ser uma coisa assim,
no estalar de dedos. Não, pode ser no tempo dele. Se ele ficou ali tristinho, deixa ele ficar tristinho, que é bom ele sentir o sentimento, que aí ele bota pra fora, que aí ele chora, mas aí depois ele vai entender no final. O importante é que no final de tudo eles entendem, graças ao bom Deus. Mas enfim, continuando aqui. Aí você vai deixar ele com a atividade sozinho. Aí conforme ele for fazendo, você vai observando ele de longe. Mas você não vai excluir seus alunos, não. Você vai olhar o seu aluno e os seus outros alunos também, tá bom? Que mais? Quinto, já como que eu citei no exemplo, fale que você confia no potencial dele. Isso enfraquece a resistência dele de realizar o que precisa ser realizado. Existem inúmeras razões do porquê que o aluno apresenta resistência em fazer as atividades e não necessariamente é o TOD. Porque muitos professores podem até pensar, o aluno não faz atividade ou por três coisas. Ou é porque é um alecrim dourado da família, que a família mima, faz tudo para a criança. Ou porque tem TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Ou porque simplesmente não quer e tá nem aí para as coisas. Então, é importante a gente ver por todos os âmbitos, por todos os ângulos, que não serão só essas coisas que a gente fica ali fechado. São várias outras coisas que podem influenciar nessa resistência de fazer as atividades. 6. Não se altere quando ele estiver nervoso ou quando ele estiver fazendo de tudo para não realizar a atividade que deve ser feita. A gente não sabe a verdadeira razão do motivo dele não querer fazer a atividade. Se você se alterar, ele vai se alterar mais ainda e vocês não vão chegar a lugar nenhum. Uma outra estratégia é conversar com ele, deixar ele à vontade para ele se abrir e explicar do porquê que ele não quer fazer a atividade. Uma boa forma de conseguir que ele se explique é perguntando o porquê. Então, você pode chegar e falar assim, por que você não quer fazer essa atividade? Aconteceu alguma coisa que você não queira fazer? Essa atividade, aconteceu alguma coisa que seja motivo para ele não querer fazer? Aí, após essa conversa inicial, explique por que é importante ele realizar essa atividade. É como no exemplo que eu falei, daquela atividade de recorte, colagem, pintura, enfim, aquela atividade que vocês estão ali fazendo por um bom tempo. 7. Use materiais concretos e exemplos reais para que eles possam e consigam contextualizar e imaginar de acordo com a vida real e com as disciplinas da escola. Usar exemplos abstratos às vezes vai deixar a cabecinha deles confusa e vai ser mais complicado deles entenderem um conceito que já é abstrato por natureza. Então, por exemplo, gente, química, gente, esses negócios de tabela periódica, só Jesus na causa da misericórdia. Porque, gente, aquilo ali é tudo abstrato. Não, gente, célula eu acho que é a parte mais abstrata ainda. Porque nem eu que assim, né, podemos dizer que eu sou dita normal, né, que hoje em dia a gente não pode mais dizer o que é normal ou não, mas enfim. Nem eu consigo imaginar. Imagina só assim, as coisas as bolinhas que o professor desenhava no quadro, eu imaginava que aquilo era célula. Aí a gente fica assim, né? Gente, que isso? O que é aquilo que ele tá desenhando lá no quadro? Aí é por isso que a gente precisa sempre pegar algum exemplo concreto. Então, por exemplo, corpo humano. Gente, o corpo humano pode levar, sei lá, esqueci o nome. Um negócio que... Tem esse negócio aí que vai na internet, mas esqueci o nome.
o nome. E tem a parte interna dos órgãos do corpo humano. Isso já é um exemplo concreto, porque ele vai ver na realidade, dentro da sala de aula, aquilo que tem dentro do corpo. Ao invés de pegar essas coisas aí de cirurgia e fazer a loucura de abrir o próprio corpo na sala de aula, o professor vai lá e leva uma demonstração, pode ser imagem, vídeo, pode ser uma demonstração de um corpo mesmo, mostrando ali os órgãos internos. E assim com outras disciplinas também. 9. Não pegue atividades prontas da internet. Mesmo que seja prático e mais fácil, isso pode prejudicar a aprendizagem dos seus alunos a curto, médio e a longo prazo, porque muitas das atividades prontas não são ou não estão condizentes com as necessidades dos nossos alunos sobre o que eles precisam aprender e quais habilidades anteriores eles precisam adquirir primeiro para depois passar para aquela que é mais complexa. Eu sei que criar as próprias atividades é trabalhoso, mas ainda mais para cada aluno. Mas é melhor você criar suas próprias atividades porque é você que conhece o seu aluno. Então é você que vai saber aonde que ele tem dificuldade, onde que ele sabe, aonde que ele não sabe, aonde que ele pode se desenvolver da melhor maneira. Mas é melhor que você crie atividades para ele que tenham um potencial na aprendizagem dele, porque você sabe sobre as necessidades dele e sabe a melhor forma de adaptar as atividades para que ele possa e consiga se desenvolver da melhor forma possível. Se você ainda quiser pegar atividades prontas da internet, eu sugiro que você faça uma vista grossa em cada atividade que você olhar, antes de selecionar e imprimir aquelas que você acredita que vão ser benéficas para os seus alunos. Eu prefiro criar as minhas próprias atividades do que imprimir qualquer atividade pronta na internet e apostar na sorte se o meu aluno vai conseguir se desenvolver, realizar e cumprir com o objetivo da atividade. Antes de falar a última, que não é menos importante, eu gostaria de ressaltar aqui uma outra coisa também. Gente, quando um aluno... Isso aconteceu comigo. Quando o aluno ele está começando a apresentar melhoras no comportamento, ele está começando a apresentar um bom comportamento depois de várias intervenções, depois de várias abordagens, depois de várias tentativas que você tentou e não deu, e não fluiu. Quando ele estiver apresentando esse bom comportamento e ele, por algum motivo, por um dia, não fez atividade, de tudo que é mais sagrado, não brigue com ele, por mais que suba, por mais que o sangue suba, por mais que a gente perca a paciência de que era pra ele ter feito isso, aquilo, papapum. Gente, não perca a paciência com ele. A última coisa que ele precisa, que a gente precisa, é de perder a paciência com ele só porque ele não fez uma atividade depois dele ter feito todo um esforço, depois a gente ter feito todo um trabalho de 3, 4 meses para ele ter mudança de comportamento. A gente precisa ir com calma, passo a passo. Trabalho de formiguinha, lembrem-se sempre disso. Trabalho de formiguinha, parede, tijolo em cima do tijolo, um processo. É um passo de cada vez. Então, quando você vê que ele já apresenta melhoras no comportamento dele, só por ele não ter feito uma atividade, não vale a pena a gente se desgastar, gritar, puxar os cabelos, não adianta. E também aquele todo processo, aquela toda mudança, aquela toda evolução, e o nosso aluno já tem, que ele teve de forma progressiva, pode voltar tudo lá para baixo, e aí a gente vai ter que voltar com
com aquela mudança, com aquelas todas as abordagens, com todas aquelas estratégias, tudo de novo começando do zero. Então, assim, só em casos extremos de grave, assim, uma coisa grave, aí tudo bem. Mas assim, uma atividade que a gente sabe que ele pode realizar no outro dia, mesmo que tenha sido proposta para realizar no dia anterior, 2 dias antes, se a gente sabe que ele pode realizar essa atividade outro dia, não adianta a gente perder a cabeça por isso, não adianta. Não adianta, porque depois de todo o trabalho, de todo o esforço que você teve com seu aluno, né, de mudança de comportamento, dele entender que não pode, sabe, de todo esse processo e que levou 3, 4 meses para ele, sabe, para ele mudar de comportamento, para ele ter um bom comportamento considerado, né, que a gente considera um bom comportamento, não adianta, né? Pra quê, sabe? Eu fico assim, pra quê, gente? Pra quê? Porque, sinceramente, não precisa disso. A gente não precisa disso. Depois de tanta luta, a gente não precisa disso. A gente não precisa desencadear todo um processo de novo para depois recuperar tudo que foi ali perdido só por conta de uma atividade que ele não cumpriu naquele dia pelo motivo que foi. Isso, sabe, eu sei, é claro que a gente sabe que a gente tem que no máximo conseguir realizar tudo aquilo que foi programado no dia. Mas como nós somos professores, então a gente entende que a flexibilidade é super importante. Então, se por algum motivo o aluno não quis fazer atividade, ninguém chegou ali para abordar o porquê que ele não fez ou não pegou uma abordagem para sentar ali com ele e fazer, então assim, não adianta perder a cabeça, não adianta culpar o aluno, não adianta, porque não vai mudar, sabe? Não adianta perder a cabeça, só isso. Não adianta perder a cabeça, porque se perder a cabeça, é muito grande o risco dele voltar a ter aquele comportamento de novo, que foi sendo construído ao longo do tempo, aquela mudança de comportamento, com muitas abordagens diferentes, com muitas estratégias diferentes, com muitas psicologias diferentes, com muitas neurociências diferentes. E no final das contas, só porque ele não fez uma atividade, aí vai e detona o aluno, assim, detona entre aspas, né? Assim, briga, enfim, aí tem professor também que vai e volta, todo aquele. E lembra daquele comportamento todo que deu um trabalhão para mudar e começa a rebaixar o aluno só porque ele não fez uma atividade e fica jogando um monte de palavras negativas pro aluno. Aí a autoestima do aluno desce, ele se sente incapaz e aí volta tudo de novo. E aquele trabalhão que teve para sentar, para conversar, para usar estratégia, para usar abordagem, para ensinar para o aluno que é certo, que é errado, que não deve ser isso, que é aquilo, que tem que fazer, que não tem que fazer, e tem que perguntar o porquê que não quer, sabe? Todo esse jogo, todas essas estratégias, depois de ficar 3, 4 meses fazendo, e você durante esses 3, 4 meses vendo essa luta, essa mudança de comportamento, desengajar do aluno nas suas aulas, e você vê que teve uma mudança gratificante, assim, esplêndida do comportamento que era ruim para o bom comportamento que ele está tendo agora, depois de muita conversa, depois de tudo isso que você fez com seu aluno. E você conseguiu perceber essa mudança de 3 a 4 meses para cá, 6 meses, o tempo que for. E aí chega o dia que ele não fez a atividade. Aí chega o dia
que tava lá tudo certinho, o professor todo feliz porque o aluno tá se comportando melhor, que os outros alunos estão se dando bem com ele, e passaram todo esse tempo, independentemente do tempo que fosse, foi 3 meses, 4 meses, 6 meses, sabe? E aí chega um dia que o professor acredita que o aluno, assim, a cabeça do professor tá assim, né? Umas mil maravilhas, né? Mudou o comportamento, aí vai lá, aí fala assim, ótimo, nossa, meu aluno, ele mudou tanto, ele tá tão diferente, o comportamento dele mudou, ele tá mais engajado, ele respeita os colegas, respeita os professores, enfim. Aí você vai lá e chega lá e dá uma atividade de ordem pra ele fazer. Aí ele não faz. Aí você fica como, né? Gente, não é assim, pelo amor de Deus, gente, não é assim. Não é assim que funciona. Mas tudo bem, é um passo de cada vez, a gente tá sempre aprendendo. Todo dia uma nova aprendizagem, todo dia dentro da sala de aula uma nova aprendizagem. Esse vídeo aqui está servindo como mais uma nova aprendizagem para vocês. Então, é isso, gente. Só não percam a cabeça depois de todo aquele processo, enfim, que vocês sabem a trajetória que foi sofrida, que foi muita gastação de saliva, enfim. Só não percam a fé nos seus alunos. Pelo amor de Deus, não percam a fé nos seus alunos. Porque assim, pode até chegar... Não percam a fé, porque, peraí, deixa eu só pegar um parênteses, uma explicação aqui rapidinho para vocês. Quando o seu aluno ele estiver bem, com um bom comportamento, né, todo esse processo que passou, enfim. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vê que ele tá ali conseguindo mudar o comportamento, que é o mais difícil de mudar, né, da gente, do ser humano, a parte que eu considero... Gente, eu não sou psicóloga, mas eu entendo um pouquinho de psicologia. Então, justamente que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, porque eu estudo bastante neurociência, psicologia, eu leio artigos, enfim, eu leio muito, eu estudo muito. Então, quando o professor ele vai pensar assim, né? Que o aluno tá lá, transformou o comportamento dele da água pro vinho. E aí chega o dia que o professor não vai lá e manda a atividade para ele. E não teve essa abordagem diferente para chegar ele para fazer a atividade. E não teve esse processo de deixar aos poucos ele se acostumando com a atividade sozinho, com a explicação e com os espaços que são importantes para deixar ele fazer sozinho. E aí o professor ele vai... Eu acredito que a maioria dos professores pensem assim: ai, não, pronto, agora que ele não fez atividade, vai voltar tudo do zero, ele vai voltar o mau comportamento, ele vai voltar a desrespeitar os amigos, os professores, vai voltar toda aquela história de novo, toda aquela reclamação. Não, gente, calma, vamos respirar um pouquinho. Porque, como eu falei, quando a gente reforça um bom comportamento, os nossos alunos têm a tendência do quê? De repetir aquilo que a gente está dando atenção. Da mesma forma que existem alunos que chamam a nossa atenção de forma negativa, existem aqueles que chamam a atenção da gente da forma positiva. Então, quando a gente consegue fazer essa mudança de comportamento, né, de tirar a atenção negativa dele para a atenção positiva, ele vai, e a gente vai, elogia, incentiva, ele tem a tendência de continuar a repetir aquele comportamento. Mas, gente, é isso, não adianta perder a cabeça, sabe? Não adianta se estressar só porque o aluno
só porque o aluno não fez atividade, e não adianta, e não percam a fé só porque ele não fez atividade e acha que aquele trabalho todo de conversa, de abordagem, de estratégia de X meses, X semanas, X dias não valeu a pena, que foi tempo gasto, foi saliva gasta, foi conversação à toa. Não, gente, não pensem assim. Todo trabalho, toda conversa, toda abordagem, toda estratégia que vocês utilizaram com seus alunos que têm um comportamento ruim, não foi perca de tempo, não foi gastação de saliva, não à toa, né? Foi gastação de saliva, mas à toa não foi. Tanto que teve resultado. Se não tivesse tido resultado, aí tudo bem, seria à toa. Mas se teve resultado, ótimo. Sabe? Isso é ótimo. E continua assim. Continua assim, porque vai ter mais melhorias ainda. Sabe? Porque assim, não é de nada adianta a gente ter esse trabalhão todo com os nossos alunos, e aí de repente chega o dia que você vai mandar ele fazer a atividade X e ele não faz. E aí você pensa assim, pronto, meu mundo caiu. O que era para ser feito não foi e agora vai voltar tudo para trás. Não, gente, calma, respira, tá? Respira. Conta até 10, se não der, conta até 100, se não der, conta até 1000. Tá bom? Não precisa se desesperar, porque não vai voltar aquele tipo de comportamento antes de começar todo aquele processo que vocês começaram e teve efeito positivo para ele chegar no aluno que ele está hoje, tá bom? Lembrando que o dever, prova, essas coisas não definem o que o nosso aluno é. O nosso aluno é muito mais do que a gente consegue pensar, imaginar ou qualquer coisa assim do tipo. Então, gente, é isso que eu queria abordar. Era essa outra parte que eu queria conversar com vocês. Era uma parte mais séria, né? Mas enfim, é isso. Não percam a fé nos alunos de vocês e valorizem aquele esforço que o seu aluno está tendo para ter um bom comportamento. Valorize isso. Sabe, deixe atividade para outro dia, para outro momento, sei lá, quando você puder chegar com ele e ter essa abordagem de diferente, até ele conseguir acostumar a fazer a atividade sozinho. Mas isso aí é você com o seu aluno, e você conhece o seu aluno, e você saber a abordagem e a estratégia certeira que você vai conseguir fazer com que ele se acostume a realizar a atividade sozinho. Então é isso. Não perca depois de tanta luta, porque depois de tanta luta sua para ele mudar, para ele melhorar o comportamento e de tanta luta dele para ele se acostumar a fazer essa transição de comportamento, porque quando a gente tem uma mudança, a gente sofre alguma coisa, a gente sofre uma perda, a gente sofre uma pressão, sabe? A gente acaba sofrendo alguma coisa. Então tem ali o empenho do seu aluno, tem ali o desempenho do seu aluno, tem ali que o seu aluno se importou e ele quis fazer. Isso é maravilhoso. O fato do seu aluno se empenhar, desempenhar aquela mudança de querer, sabe, de querer pensar assim, eu quero mudar, isso é ótimo, sabe? E teve ali o crescimento do seu aluno em vários âmbitos, sabe? Tudo isso é importante, tudo isso é super importante a gente valorizar, muito importante isso. A gente precisa valorizar muito isso. Então, é isso, gente. Tô falando até demais, mas enfim. É isso que eu queria falar. E para terminar, observação. Lembre-se que todos os alunos são diferentes e são únicos.
Mesmo aqueles com necessidades especiais educacionais, alguns podem apresentar a mesma dificuldade ou dificuldades semelhantes em algumas áreas específicas, ou pode ser em uma área específica. Mas é importante ressaltar que nem todas as estratégias que foram ditas anteriormente sejam eficazes com todos os alunos. Por isso, é importante sempre estar estudando novas estratégias, novas abordagens, usando a psicologia, a neurociência, a imaginação e a criatividade a seu favor em prol dos seus alunos. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que tenha sido útil e te ajude no dia a dia de sala de aula. Se você já usou alguma dessas estratégias, comente aqui embaixo. Se você já chegou a realizar outras estratégias também, comente aqui embaixo, que eu quero saber quais estratégias vocês já usaram com os seus alunos e deu certo em mudanças de comportamento em relação à aprendizagem deles. Se esse vídeo foi útil para você, curta, comente o que você achou, compartilhe com os outros professores. Eu quero dar uma luz, uma esperança e inspiração para aqueles que precisam de ajuda, que estão gritando por socorro na educação especial. Então o vídeo foi esse. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!